Muito bom dia. Nessa manhã aí de segunda-feira nós iniciamos mais um Democracia no Ar. Eu estou tentando aqui entrar na nossa publicação e aí, só um minutinho. Ah, pronto, agora consegui. Vamos aproveitar, então, agradecer muito. Na sexta-feira a gente não conseguiu fazer o programa, eu tive um pequeno imprevisto. Hoje estou um pouquinho resfriada, né, Paulão? Na minha terra lá tá muito frio, mas eu gosto muito do frio. Aqui em Brasília, pra mim, tá mais ou menos. Mas enfim, vamos lá. Paulão, obrigada. O Paulão é especialista em energia, tá aqui junto com a gente. Muito obrigada por estar aqui, viu? Um prazer te receber. O prazer é todo meu, viu? Eu fico muito honrado com o seu convite e espero contribuir aí para explicar tecnicamente os problemas que têm ocorrido no Brasil com relação a combustíveis. E aí a gente vai pedir, olha só, Itacaré na Bahia, lá a minha Santa Maria no Rio Grande do Sul, já junto com a gente. Renata Ferraz, já vou fazer a sua pergunta aqui pro Paulão, mas quero agradecer muito. Na quinta-feira a gente teve mais de 900 compartilhamentos, então um beijo muito grande no coração. Vamos iniciar essa manhã de segunda-feira com muita energia, com muita capacidade de lutar e ao mesmo tempo aproveitando todas essas explicações do nosso querido Paulão para que nós tenhamos cada vez mais argumentos para debater com as pessoas, porque isso é importante. A gente não chama aqui de grande mídia, viu, Paulão? A gente chama de imprensa grande. Então essa imprensa grande anda dizendo umas besteiras por aí. Ontem, o ilegítimo, né, Michel Temer, até quero ler para ti aqui, Paulão, o que ele prometeu aí para os caminhoneiros. Agradecer o querido colega Carlos Leite, que fez todo esse levantamento. Disse o Michel Temer o seguinte, ó. Primeiro, redução de 46% no diesel. Depois, retirada da PIS, COFINS e CID. O preço do diesel será tabelado por 60 dias. Uma medida provisória para a isenção da cobrança do eixo suspenso. Uma medida provisória que garante a caminhoneiros autônomos 30% dos fretes da Companhia Nacional de Abastecimento e outra medida provisória com tabela mínima de frete conforme o PL 121. Primeira pergunta que eu quero te fazer nessa manhã de segunda-feira: quem é o responsável por essa lambança aí nos combustíveis, no gás de cozinha no Brasil? Bem, o grande responsável, né, é o governo do presidente Temer. Ele, ao nomear o Pedro Parente e compor a diretoria executiva da Petrobras, ele de fato fez uma grande lambança. A gente diz lambança tecnicamente. Com essa diretoria, o que ocorreu? A Petrobras passou a vender combustíveis no Brasil com preços acima do mercado internacional. Então não é verdade que tem paridade, não. A Petrobras vende com preços acima. E por que ela vende com preços acima do mercado internacional? Ela vende porque ela coloca um custo que a gente chama de internação, que está associado aí a transporte, a tarifas alfandegárias, despesas nas importações. E também adiciona ao preço uma parcela referente a riscos. Então hoje, se você for comprar da Petrobras qualquer combustível, principalmente diesel, GLP, você vai pagar na refinaria da Petrobras mais do que você pagaria numa refinaria dos Estados Unidos. Então esse é o primeiro ponto que é importante. E por que isso acontece, Paulo? Mas ainda tem uma outra coisa mais grave, que além de pagar mais que no mercado internacional, essa diretoria da Petrobras, ela repassa toda a volatilidade do preço do petróleo e dos combustíveis no mercado interno e toda a volatilidade de câmbio quase que diariamente. Na semana antes da crise, nos 5 dias úteis, o preço na refinaria variou todos os dias. Ou seja, não há a menor previsibilidade e se paga acima do mercado internacional. Então, isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque a maior parte do combustível no Brasil, a grande parte do combustível produzido no Brasil, consumido no Brasil, é produzido no Brasil. Então, por exemplo, se a gente pegar o diesel, né, 24% é importado, né? Mas então todo o restante é produzido no Brasil. A gasolina 13% é importada.
o GLP também 24%, 25%. Então, nós produzimos petróleo e produzimos derivados e produzimos combustíveis. Então, não faz o menor sentido que a Petrobras cobre para todos os combustíveis este custo de internação mais essa margem de risco. E Paulão, me diz uma coisa, por que os preços dos nossos combustíveis, eles têm uma dependência, se eu estiver errada, você me ajuda, uma dependência com a Bolsa de Valores americana? Ocorre que essa política da Petrobras, ela foi estabelecida não soberanamente pelo país, ela foi estabelecida pelo mercado. Uhum. O mercado tem muito interesse no Brasil e, eventualmente, pode até comprar refinarias que a Petrobras está colocando à venda, para mim, ilegalmente. Uhum. Mas a gente depois pode entrar nessa questão da legalidade da venda das refinarias. Bem, uma pessoa só vai investir no Brasil se você tiver no Brasil uma política de preço que garanta a ele um preço maior que nos Estados Unidos, porque essas empresas podem ter que importar petróleo. Então, a grande meta do Brasil deve ser autossuficiência em combustíveis, para eliminar totalmente as importações. O Brasil já é autossuficiente em produção de petróleo, mas ainda não é autossuficiente em produção de combustíveis. Então, essa é a primeira política pública. Como é que a gente faz isso? É muito simples. Se a gente está fazendo licitações no pré-sal, e vai ter uma licitação no dia 7 de junho, que para mim o edital chega a ser, eu considero um crime de lesa pátria. Era só você condicionar que o petróleo produzido no Brasil só poderia ser exportado se gerasse combustível. Se gerasse combustível para a gente. Entendi. Então era só fazer essa amarração que estariam resolvidos todos os problemas do Brasil, porque eliminada a importação, nós poderemos praticar preços como os países que são autossuficientes em petróleo e em combustíveis praticam. Então, se você for nos países que são autossuficientes, vai a Arábia Saudita, a Venezuela, a Angola, a Nigéria, esses países, a Rússia, esses países, eles não estão atrelados ao preço do mercado internacional. Então, o preço do combustível na Rússia, por exemplo, é muito mais barato. Por quê? Porque a Rússia tem uma capacidade de produção de combustíveis que garante autossuficiência ao país. A China é autossuficiente, a Rússia é autossuficiente, os Estados Unidos são autossuficientes em refino. Agora, nós não. A política da Petrobras é completamente equivocada. Ela está simplesmente abandonando a cadeia do petróleo. Ela não está investindo em refino, está vendendo a petroquímica, está vendendo a área de biocombustíveis, a área de fertilizantes. A Petrobras está sendo desintegrada por essa atual diretoria. E diga de passagem, nenhuma multinacional, nenhuma petrolífera grande no mundo, como a Shell, como a Exxon, que são privadas, elas que são privadas têm visão de longo prazo e não fazem isso que essa diretoria está fazendo. Nem se a Petrobras fosse privada, essa política faria sentido. Então, essa política eu chego a considerar que realmente é um crime de lesa pátria. Então, com essa política aí de Pedro Parente, vamos aproveitar e colocar nessa manhã de segunda-feira, fora Temer, mas principalmente, né, Paulão? Fora Pedro Parente, fora Pedro Parente. Vamos aproveitar, vamos clicar em compartilhar, copiar o link e espalhar esse programa. Então, com essa política aí da Petrobras, olha que coisa grave que tu falas, né? Que nem as outras petrolíferas do mundo, como tu falaste, Shell, Exxon, fazem esse tipo de política. Então, significa que eu estou abrindo as portas da minha casa para que alguém de fora entre e tome conta? É isso, Paulão? O pré-sal, né, ele caminha nessa linha. As empresas vão entrar no pré-sal. Esse edital dessa licitação que vai ocorrer no dia 7 de junho, ele chega quase que
que fazer uma doação do lucro em óleo dos campos que vão ser explorados. Porque existe, por exemplo, Itaim-Bezinho, 7% do lucro vai para as petroleiras, do óleo lucro. 8% é no caso de Três Marias. Esses percentuais que tem mais. Se o preço do petróleo cair e a produtividade for menor do que é prevista no edital, pode chegar a 1% do lucro, do óleo lucro, do excedente em óleo. Ou seja, é praticamente uma doação do pré-sal. E essas empresas que vão produzir o pré-sal, não existe nenhum compromisso, nenhuma exigência no edital que se refine nem uma gota desse petróleo no Brasil. Esse petróleo pode ser, então, exportado, produzido, o excedente em óleo, a participação da União no óleo pode ser de 1%, e todo esse petróleo caminha para ser exportado. Ou seja, nós estamos abrindo mão de um tesouro que é o pré-sal. Mas então, peraí, Paulão, com isso, o que pode acontecer no futuro? No futuro eu posso ter que importar petróleo tendo entregado o meu? Hoje nós já estamos fazendo isso. Quando a gente importa diesel dos Estados Unidos, nós estamos importando indiretamente petróleo que foi refinado para a produção do diesel que nós importamos. A importação do diesel no Brasil aumentou vertiginosamente. Por quê? Deixa eu explicar também por que o diesel aumentou a importação. Nós, os caminhoneiros, a população, não tem como se proteger da política do Pedro Parente e da diretoria que ele preside. Mas grandes empresas têm como se proteger. A Vale, ela é a maior consumidora individual de diesel. Então, o que a Vale tem feito? Isso está na própria imprensa. Ela está se recusando a pagar os preços abusivos da Petrobras e está importando diesel mais barato dos Estados Unidos por meio de uma distribuidora. Então, grandes empresas têm como se proteger. Agora, nós que não temos como fazer essa importação, nós temos que pagar o preço mais alto que no mercado internacional, na refinaria. Agora, o gravíssimo também é que nesse momento só se discute o diesel, mas o que está errado no Brasil é toda a política de todos os combustíveis. Tudo precisa ser revisto no país. Olha só, a Renata, eu quero aproveitar para mandar um beijo grande aqui. Eu estive em Curitiba nesse final de semana e conversei com um caminhoneiro lá, o senhor Antônio Augusto, ele é de Blumenau, Santa Catarina, então um beijo grande para o senhor. Me explicou, Paulão, que eles recebem de 10% a 20% só do valor do frete. Ainda fez umas contas para mim, ele me disse, olha, Ana, se eu sair do Pará para o Paraná, eu posso cobrar de 100 a 120 mil reais um transporte X, mas ao longo do caminho eu vou deixando isso e acabo ficando apenas com 1.200, 1.400 reais. Eu fiquei apavorada com isso, Paulão. Impressionadíssima mesmo. E é verdade, porque quando você aumenta diariamente o preço do óleo diesel, então se na segunda-feira ele acertou um frete, tinha um preço do óleo diesel, ao longo da viagem, o diesel subiu ao longo da semana anterior à crise. 5 dias, todos os 5 dias. Quando ele vai voltar, o diesel já pode estar muito mais caro. Ou seja, a política que é feita no Brasil é tecnicamente inconcebível. Não há a menor necessidade, a menor razão para isso. Então, fora Pedro Parente, fora Temer, nessa manhã de segunda-feira, vamos aproveitar, vamos compartilhar. Hoje vamos bater o recorde de mais de 900 compartilhamentos. Olha só, Renata Ferraz está te perguntando o seguinte, Paulo. Você acha que as transportadoras, primeiro, vão tirar a diferença a menor do diesel do custo do transporte? Segundo, vão aproveitar para melhorar a remuneração do motorista? Terceiro, vão se apropriar da redução, transformando-a em lucro e colocando-a no bolso? Vão continuar rindo, Paulão. E aí ela diz, os motoristas e a população. Os motoristas vão continuar sendo os explorados.
A população vai continuar cada vez mais sem dinheiro para a gasolina e para o gás também. E, por consequência, os motoristas. Preocupada está a Renata Ferraz aí nessa manhã, hein? Com muita razão, porque a proposta do governo é tirar 46 centavos do preço do diesel, mas por apenas 60 dias. Sim. 60 dias. Então, isso não resolve o problema, porque isso não é uma política. Isso é só, olha, nós estamos com um problema gravíssimo aqui, não vamos resolver o problema, vamos empurrar o problema para daqui a 60 dias. Então não resolveu nada. Eventualmente, esse preço, essa redução de 46 centavos pode chegar à bomba, mas vai chegar, se chegar, vai chegar só no caso do óleo diesel e só por 60 dias. Ou seja, não se alterou a política. Né? O fato de ele falar, não, mas o reajuste vai ser mensal também só para o diesel, e esse mensal também não pode não ser suficiente para amortecer as volatilidades do mercado. Então um mês é muito pouco, precisariam ser vários meses, ou até um ano, por exemplo, você praticar ao longo de um ano um preço médio. Então o governo está simplesmente empurrando o problema para daqui a 60 dias, transferindo para o futuro. Agora, esses 46 centavos que vão deixar de ser pagos, vai ser pago pela população. Então, se isso corresponde a 10 bilhões, como disse o governo, quem vai pagar os 10 bilhões é o contribuinte. Não é a Petrobras, porque isso é para compensar a Petrobras. Então, agora vamos. E ontem até ele chegou a dizer que o governo ia, de fato ele disse, né, o governo ia custear aí essa diminuição. Então não é o governo. Quando a gente fala em governo vai custear, nós vamos custear. Então vamos aqui à questão da eficiência da Petrobras, como ela produz diesel e qual o custo de produção do diesel. Bem, a Petrobras é extremamente eficiente, descobriu o pré-sal em 2006, 2007, desenvolveu a província, o pré-sal hoje já é uma realidade e tem um custo de extração baixíssimo, $7 por barril. Somando outros custos, né, depreciação, amortização, custos exploratórios, custos gerais de venda, a gente pode chegar aí a $20 por barril de custo. Entra também participação governamental, que a gente chama aqui vulgarmente de royalties do petróleo, né? Então vão dizer que isso chegue a 30, né? 30, 35. Bem, então esse é o custo total de produção do petróleo. Nós vamos somar a isso o custo médio do refino da Petrobras, que é inferior a $3 por barril. Então nós vamos chegar aí no máximo, a uns 35. A uns 40, tá. Vamos pôr uma folga aí, 40. Sim. Isso corresponde, $40 por barril na produção do diesel, por exemplo, isso corresponde a um custo de produção de 93 centavos. Esse é o custo de produção da Petrobras. Um custo de produção de 93 centavos, mas o senhor Pedro Parente, antes da crise, estava vendendo esse diesel que custa 93 centavos a 2,33. Então, como é que uma empresa que tem um custo de produção de 93 centavos vende a 2,33? Aí ele se propõe a reduzir para 2,10. Ou seja, 2,10 ainda é muito mais que o dobro do custo de produção. E com isso, com essa redução agora dos 46 centavos, a Petrobras vai ser ressarcida, ou seja, o lucro dela, que é astronômico por causa da eficiência da Petrobras, do baixo custo, da descoberta do pré-sal, não está beneficiando nada o povo brasileiro. Então, a Petrobras poderia, por exemplo, vender o óleo diesel a 1,40. Se ele tem um custo de produção de 93 centavos, a Petrobras podia vender dando um lucro ainda, tendo uma margem de lucro de 50%, que é alta, a 1,40. Se a Petrobras vender a 1,40, o preço do diesel na bomba, incluindo o biodiesel, seria de R$ 2,62. Todo mundo ganha. A Petrobras continua ganhando, o país ganha, os impostos são recolhidos, todo mundo ganha. Mas a política aqui não é beneficiar o país, é beneficiar o acionista minoritário
que manda, que é o chamado mercado, que faz pressão e que faz com que a Petrobras ainda receba de vocês 10 bilhões por causa dessa redução aí de 46 no litro do diesel. Mas ou então, seja, está tudo errado. Esse governo é um somatório de erros, mas erros técnicos. Não são erros, eu não estou falando aqui politicamente, são erros técnicos. Então, Paulo, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que seria R$1,40 o preço final desse óleo diesel. Na refinaria. Na refinaria. Ele teria que ser vendido por R$2,30. R$2,62, considerando o biodiesel. Aí já haveria lucro da Petrobras, não é? Uma margem de 50%. Pois é. Então, isso é meio básico, porque quando eu tenho um investimento, eu faço com que esse conjunto todo invista, produzo, e esse lucro precisa retornar para gerar aquela cadeia produtiva. Isso. Mas o que está acontecendo? Então, está indo para onde esse dinheiro, afinal de contas? Esse dinheiro, na verdade, ele está indo a partir de agora para o caixa da Petrobras, com o foco de remunerar, pagar dividendos, como foi antecipado o pagamento de dividendos, para os acionistas minoritários e principalmente a grande pressão vem dos acionistas americanos, porque 30%, um pouco mais de 30% do capital social da Petrobras está na Bolsa de Nova York. Então, os acionistas minoritários, privados, na Bolsa de Nova York, é que estão exigindo que a Petrobras tenha uma margem de lucro de 130%. Eles não aceitam uma margem de lucro de 50%. A margem de lucro para eles tem que ser 130%. Ou seja, chega a ser inacreditável tecnicamente o que se está fazendo no país. Mas agora a gente vai ao Rio de Janeiro, mas olha que orgulho que eu tenho desse povo da Federação Única dos Petroleiros. Zé Maria, bom dia! Estamos em greve já? Bom dia, Ana. Eu acho que é o Paulão que está com você. É ele mesmo. Bom dia, Paulão. Ô, Zé Maria. Estamos hoje fazendo um dia nacional de mobilização em todas as nossas unidades para dar o famoso esquenta para a nossa greve que começa ao primeiro minuto da quarta-feira. Zé Maria, me conta aí o que está acontecendo, como é que está a situação da Petrobras. Isso, quero fazer uma pergunta aqui para vocês dois. Tem gente dizendo que essa lambança toda aí na Petrobras é culpa do Partido dos Trabalhadores. Mas de maneira nenhuma, eu até me antecipo aqui. Isso, enquanto a gente está com um probleminha de conexão lá, mas o Zé já volta e você vai. O baixo preço do diesel, se o diesel, o custo de produção é 93 centavos, é porque a Petrobras, no governo, né, do presidente Lula, descobriu o pré-sal, desenvolveu o pré-sal, investiu no pré-sal, e o pré-sal, com esse custo de extração baixíssimo, gera um custo muito baixo da matéria-prima na refinaria. Na refinaria, a Petrobras sempre foi eficiente. Então, esse custo de refino de $3 por barril é a eficiência da Petrobras. Então, a Petrobras tem todos os méritos. Ela realmente produz um diesel, tem um custo de produção baixíssimo. Agora, ela não pode ser remunerada com uma margem de lucro de 130%. Né? Ela pode ser muito bem remunerada com 50% ou até mais. Então, aqui nós estamos falando do mérito da Petrobras, no mérito do governo Lula, que, de fato, gerou a descoberta do pré-sal. Uma homenagem aqui ao diretor Estrela. E eu costumo dizer que se a Petrobras não fosse estatal, o doutor Estrela não estaria lá, o Zé Maria, os geólogos, que são os melhores do mundo, não estariam lá, e não teriam também feito a primeira perfuração no pré-sal num poço de 250 milhões de dólares, com risco, existia o risco de não ser bem sucedida a perfuração desse poço. Mas o Zé Maria já está lá junto com a gente. Zé, eu estava perguntando aqui para ti e para o Paulão, que algumas pessoas dizem que a culpa é do Partido dos Trabalhadores, essa questão da Petrobras. Ana, eu estou aqui na refinaria de Caxias, na cidade de Caxias, talvez o sinal pouco. Eu só quero reforçar isso que o Paulão falou, que a Petrobras
ela só teve dois grandes momentos na sua história. Primeiro foi a descoberta da Bacia de Campos, ainda no regime militar. Segundo, a descoberta do pré-sal, que o Paulão já muito bem esclareceu aí, durante os governos do PT. E em todos os dois momentos, o que guiava a empresa era a responsabilidade do Estado, né, em olhar o Estado brasileiro, né, como a possibilidade de ser indutora do desenvolvimento nacional. Hoje, o que a gente vê, essa política do Pedro Parente e dos seus aliados, do Michel Temer, nunca descobriu nada na Petrobras. Se nós não tivéssemos chegado ao governo em 2003, muito provavelmente a Petrobras hoje seria um nada, né? Então, esse é um detalhe importante. Nós vamos realizar uma greve e que tem como ponto central a mudança na política de realinhamento dos preços no refino, que tem prejudicado sensivelmente a sociedade brasileira, principalmente aquela população mais carente, porque o preço do gás de cozinha, por exemplo, ele está proibitivo, né? A gasolina batendo R$5, quer dizer, é um absurdo que isso aconteça, e enquanto isso, a Petrobras transferindo bilhões e bilhões de reais para o mercado financeiro, quer dizer, dane-se se o povo vai sentir os impactos dessa política. O importante é carregar recursos para o mercado financeiro. E dizer que se o Pedro Parente, se ele tiver um pingo de vergonha na cara, ele entrega o cargo hoje. Porque o que Michel Temer fez ontem foi desautorizar o Pedro Parente. Zé, um abraço muito grande a todos os petroleiros e as petroleiras. E amanhã quero você aqui no programa de novo, pode ser? Eu pensei que você tivesse de mal comigo. Zé, que a correria tá grande aqui. Eu também tô sabendo que você tá correndo bastante aí. Ô Zé, grande abraço aí, viu? E todo apoio aí à causa de vocês, viu? Com certeza, Paulão. Um grande abraço para você. Grande abraço para você também, Ana. Grande abraço. Até amanhã. E olha só, o Francisco Ferreira te pergunta o seguinte, Paulão. Eu, como brasileiro, não posso contestar isso na justiça, até porque eu não aceito vender as riquezas naturais do meu país, do lugar onde eu nasci. Então, o que é muito importante? No dia 7 de junho, vai haver uma licitação que pode haver uma entrega do pré-sal a preço de banana, a preço vil. 7% de excedente em óleo, podendo chegar a eu considero crime de lesa pátria. Agora, a população precisa saber disso, né? Existem encaminhamentos aqui para que se ajuize hoje uma ação popular para impedir esse leilão do dia 7 de junho. Então, atentos ao dia 7 de junho. Sabe 7 de junho. Vocês podiam fazer? Entrar nas redes sociais dos seus parlamentares e cobrar deles. Você não deixa entregar o pré-sal no dia 7 de junho. É isso, exatamente. Porque a ilegalidade nisso é flagrante. Isso é uma dilapidação do patrimônio público. Então, impedir. Agora, só impede o leilão no dia 7 de junho com a mobilização da sociedade. A gente tem até muita esperança, vamos dizer assim, que se conceda uma liminar, que o juiz conceda liminar suspendendo. Mas o que a gente tem visto no Brasil é que pode até haver a suspensão, mas depois vai para o pleno, vai para o presidente do Tribunal Regional Federal e essa liminar acaba sendo cassada. Então é muito importante o quê? A mobilização. O povo brasileiro precisa saber e participar no processo político do país para impedir que o pré-sal seja entregue. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, na Bolívia. O povo boliviano se mobilizou e impediu que o gás fosse entregue para multinacionais, inclusive para a Petrobras. Então, é só a mobilização popular que garante que o pré-sal não vai ser entregue. E aí a Nara Jucato diz o seguinte, baixou o preço do diesel, Paulão, mas não mexeram na gasolina e no gás de cozinha. Que negócio é esse? Vai adiantar essa história? Não vai. Isso que eu digo. Isso aqui é o seguinte, a população, se a população tivesse mobilizada, quem ia parar não eram os caminhoneiros, era a população. Por quê? A população toda está pagando
bem mais de R$4 um litro da gasolina, e a Petrobras recebendo mais que no mercado internacional. Agora, só que a população não consegue se mobilizar, não tem conseguido se mobilizar. No caso do diesel, como existem os caminhoneiros, eles se mobilizaram e, de certa forma, estão conseguindo aí um alívio de 60 dias, ou seja, que é ridículo também. A gente não pode pensar em 60 dias, né? Agora, no caso da gasolina, do GLP, quem tinha que mobilizar? Assim como os caminhoneiros mobilizaram, a população tinha que mobilizar. Agora, sem mobilização, os acionistas minoritários, principalmente dos Estados Unidos, mas não é só dos Estados Unidos, não, na Bolsa de Valores do Brasil também, vão continuar determinando as regras do jogo. Sendo que o petróleo é um bem da União, está lá na Constituição, a produção e o refino são monopólio da União. Essas atividades são atividades de interesse público e toda essa política só pode ser executada e realizada visando ao interesse público. Daí a ilegalidade de tudo isso que está acontecendo. Aí a Maria Lúcia manda aqui um recado pra gente, falando, dizendo assim, ó, hoje Avenida Paulista, 9 horas, e depois às 18 horas, hashtag a culpa é do parente, a culpa é do parente, e hashtag também referendo revogatório. Então vou pedir para vocês colocarem sempre o símbolo da hashtag fora Temer, hashtag fora parente, pode usar essa também, a culpa é do parente, referendo revogatório, e a gente vai assistir agora um vídeo para o Paulão explicar pra gente a conversa do nosso querido representante da FUP também, junto com um caminhoneiro. Vamos lá, Gabriel? Tirar o imposto do diesel. Do combustível. Então tá. Então, não é do diesel. Então é aí na mídia que é do diesel. É beleza. Do combustível. Então essa é a primeira coisa que nós vamos ter um ponto um pouco diferente, mas a gente pode nivelar agora. Desde o mês passado, nós não estamos defendendo a retirada do imposto. Nós estamos defendendo uma greve para baixar o preço do combustível. Como é que é a nossa diferença? Porque vocês estão batendo no imposto. O imposto é alto? É. A gente consegue tirar o imposto agora no tapa? Isso não é problema meu, é problema do governo. Eu acho que não, porque precisa de uma reforma tributária que os estados vão quebrar seu imposto. Mas não é problema nosso, é problema do governo. Tem como baixar hoje o preço sem mexer no imposto? Tem. Eu sei disso que eu sou da Petrobras, eu sou petroleiro, e a gente tem informação dessa parte da formação do preço. Desde 2016, quando entrou o Michel Temer, colocou o Pedro Parente na presença da empresa, ele colocou uma regra, em 2016, o barril do petróleo era $45. Colocou uma regra que se variar o petróleo lá internacionalmente, varia o preço do diesel e da gasolina. Nós somos contra, por quê? Porque a gente produz o nosso próprio petróleo, a gente explora ele a $7 o barril, lá no pré-sal. Então a gente pode produzir, a gente pode transformar o nosso petróleo em diesel e gasolina e foda para o mercado internacional. Sim. Mas por que eles estão fazendo isso? Inclusive, hoje, as nossas refinarias estão ficando ansiosas com isso. Sim, aí chegamos com a Relan, que é a maior refinaria do Brasil, com 50 anos de carga. Por que eles estão fazendo isso? O projeto deles é o mesmo que estão fazendo com a Eletrobras. Nós que somos mineiros sabemos que venderam 4 usinas enormes nossas. Quer privatizar. Vendendo tudo a preço de banana. Essa corrupção que a gente bate está acontecendo agora, porque a venda é uma corrupção. Estão tirando nosso patrimônio e pegando para os estrangeiros. E se vender uma refinaria, essa discussão do preço já era. E quem controla o preço não somos mais nós, é o mercado externo. O mercado externo vai variar a partir do dólar. Alguém que recebe em dólar? Não. Como é que a gente vai passar a pagar gasolina variando com dólar se nosso salário está travado, se nosso salário mínimo está reduzindo? Então, olha, o nosso ponto principal hoje dos setores, que a nossa greve é o preço partida. É fazer assim, ó, o preço que a gente quer é o preço social. A gente quer voltar a abastecer todo o Brasil, queremos derivar, queremos que a refinaria trabalhe com a carga máxima e que a gente abasteça o Brasil. Como era antigamente, de 2004, a maioria do pessoal aqui trabalha há muito tempo, né? De 2004 a 2008, o petróleo saiu de $30 para $90. Sabe quanto que subiu a gasolina? O diesel eu não lembro, mas é mais ou menos a mesma margem. Ó, o petróleo saiu de 30 para $90. O combustível variou no máximo 10%. Por quê? A gente pode fazer isso. Então, não dependemos de cenário. Não dependemos. Agora que o petróleo chegou a $80, se continuar subindo, que é a tendência de mercado, vai subir mais o diesel. Então não importa, não é que não importa, não basta só bater no imposto, porque o nosso petróleo é nosso, a nossa gasolina é nossa, a gente que faz. Então é desvincular com o preço internacional. Nós estamos produzindo.
Gravíssimo, né? E ao mesmo tempo você quer mandar um grande abraço para os petroleiros e as petroleiras aí do estado de Minas Gerais. Um sotaque tão gostoso, tão esclarecido desse jovem lá em Belo Horizonte, explicando para os caminhoneiros quais são as bandeiras de luta e ao mesmo tempo esclarecendo. Uma verdadeira aula, né, Paulão? Uma verdadeira aula. Eu não peguei bem o nome dele aqui, né? Mas eu quero parabenizar esse jovem com tantas informações e passando tão claramente o problema para a categoria, né? A gente vai te dar daqui a pouquinho o nome dele, mas me preocupou quando ele disse refinarias ociosas. Ociosas. Foi o que eu disse. Se os grandes consumidores, se a Vale está importando, o que vai acontecer? A Petrobras vai perder mercado. A Petrobras está perdendo mercado no Brasil. E quando ela perde mercado no Brasil, por quê? Porque os grandes se protegem, trazem o petróleo lá de fora a um preço menor que o da Petrobras. A Petrobras, então, teria que, para manter a carga nas refinarias, ela teria que ter toda uma logística e uma estrutura de exportação. E ela não tem. A Petrobras preferiu, então, baixar a carga da refinaria, ou seja, a Vale, muitas distribuidoras, muitos grandes clientes estão comprando lá fora. Então o que a Petrobras simplesmente fez? Olha, como nós diminuímos as nossas vendas, nós vamos reduzir a carga das refinarias. Quando reduz a carga da refinaria, a Petrobras passa a exportar petróleo. Exportar petróleo é uma logística muito mais simples do que exportar derivados. Então a Petrobras reduziu a carga das refinarias, hoje já deve estar em coisa aí de 70 e poucos %. Então o Brasil tem capacidade ociosa para produzir um diesel a 93 centavos e, ao invés disso, a Petrobras está exportando petróleo que pode ser até refinado nos Estados Unidos e a gente compra depois o óleo diesel. Então a situação é surreal. Como um país como o nosso opera as refinarias com tanta necessidade de abastecer diesel a baixo preço, opera as refinarias com carga aí da ordem de 70%. Eu diria que isso eu chego a considerar isso um outro crime de lesa pátria. Então vamos ficar atento. Olha o que o Paulão está dizendo, a gente entrega a matéria-prima, né, Paulão? E depois recebe o produto e pensa bem, esse produto só foi feito porque o Brasil deu a matéria-prima. A que ponto que nós estamos? Mas a Nara Jucá te manda um comentário dizendo assim, a política de preços do combustível no governo do PT era outra, Paulo. As refinarias trabalhavam 100% e abasteciam o mercado interno com preços baixos. E o que me impressiona é que a gasolina 2,80 e tantos, o povo foi pra rua, gritou, fez misérias. E agora, ontem se ouviu algumas panelinhas, mas é bem como você falou. Tem que ter mobilização e quem disse aqui pra mim, aqui ó, a Valéria diz assim, Ana, e a gente tem que ir de boca em boca explicando para as pessoas. A gente precisa acordar, né, Paulão? Exatamente. Então vamos explicar como é que era a política no governo do presidente Lula e da presidente Dilma. Nesse governo, o que houve foi uma estabilidade de preços. E não é verdade que esse governo Lula e Dilma deu todo esse prejuízo para a Petrobras. Não deu, para falar a verdade, não deu prejuízo nenhum. Em determinados momentos, a Petrobras praticava preços acima do mercado internacional. Em determinados momentos, abaixo. Mas, na média, o governo Lula e o governo Dilma praticaram nas refinarias do Brasil preços compatíveis com o do mercado internacional. Às vezes por longos períodos abaixo e às vezes por longos períodos acima. Mas no governo Lula e no governo Dilma, a Petrobras sempre vendeu os combustíveis a preços bem acima do custo de produção. Então, quando se fala que a Petrobras teve prejuízo com a política da Dilma de 80 bilhões de 2011 a 2014, é porque eles pegam só um curto intervalo de tempo. Se a gente pegar de 2008 a 2010, a Petrobras vendeu acima.
Se pegar de 2015 a 2016, a Petrobras vendeu acima. Agora, de 2011 a 2014, ela vendeu abaixo. Então, na média, o preço praticado foi compatível com o mercado internacional. E a Petrobras sempre deu lucro. Esses 80 bilhões de prejuízo foram compensados nos períodos anterior e posterior, e além disso, não é prejuízo. Nesse período de 2011 a 2014, a Petrobras não teve prejuízo vendendo combustível. Ela deixou de ganhar. Uma coisa é ter prejuízo. Prejuízo é quando você vende com preço abaixo do seu custo de produção. Não. A Petrobras sempre vendeu acima do custo de produção. Em alguns períodos com uma margem muito grande e outros períodos com uma margem bem menor. Mas isso foi muito bom para a população brasileira. Muito melhor do que essa. Eu até concordo que esses períodos, né, não deveriam ser tão longos, né, não deveriam realmente ficar 4 anos, né, os períodos deviam ser menores. Eu estimo que você praticar, na média, um preço mais compatível com o mercado internacional ao longo de um ano é bem razoável. De fato, os períodos foram muito longos. Mas, para a população brasileira, a política da Petrobras era muito melhor que a atual. Porque a atual não é a do governo Lula e governo Dilma. A atual é vender acima do preço do mercado internacional. E olha só, Nara Jucá ainda complementa dizendo assim, ó, que a Petrobras deixou de ganhar para dar condição ao brasileiro de poder comprar. Isso, ela deixou de ganhar, mas o que ela deixou de ganhar... serviu para auxiliar a população. São políticas diferentes. Mas o que ela deixou de ganhar de 2011 a 2014, ela ganhou de 2008 a 2010 e 2015 a 2016. Então fez um fundo. Então houve uma compensação também. Claro. A política foi... Eu acho só que não deveriam ser períodos tão longos. Poderiam ser períodos de ajuste de preço mais curtos, talvez. Mas é uma coisa que a sociedade tem que discutir. Quem tem que discutir isso é a sociedade brasileira, que tem que participar das discussões e cobrar muito dos seus representantes, principalmente no Congresso Nacional. Gabriel, vou pedir para você ir separando aquele vídeo da deputada Maria do Rosário e aquele outro que conta a história. E ontem, até quero mandar um beijo aqui, vi que o seu querido Antônio Augusto, caminhoneiro, que eu conversei lá em Curitiba, tá aqui assistindo a gente, diz ele pra mim, Ana, eu tô tomando um chimarrão e comendo pinhão. Então um beijo grande pro senhor, obrigada por estar aqui junto no programa, vamos compartilhar. Gente, Pedro Nascimento, obrigada, a gente tá recebendo aqui vários cumprimentos, Paulão, da tua estada aqui, quero dar um beijo muito grande do coração, agradecer muito cada um e cada uma que aqui conosco estão, e lembrar uma coisa, quem está pedindo intervenção militar precisa de uma intervenção cultural, uma intervenção literária, uma intervenção dentro da história, porque pede intervenção militar, e com todo respeito, eu sou filha de militar, com muito orgulho, todavia quem pede intervenção militar é certamente não ler os livros de história, isso não ler, eu nem estou falando, não estuda, não é, Paulão? Eu tenho 60 anos, né, fiz engenharia na Universidade Federal de Minas Gerais, né, e eu vivi a ditadura, né, então eu, de certa forma, vi o que é uma ditadura militar. Então a gente tem que buscar a solução das crises, essa crise é grave, mas pela via diplomática. Achar que intervenção militar vai ser a solução para o problema é um erro. Tortura, repressão, violência, né? Não é o caminho para o Brasil. O caminho para o Brasil é a democracia. E uma democracia com participação popular, né? Porque com intervenções militares a gente sabe que se hoje já há dificuldades na participação popular, ela simplesmente é eliminada. Então é uma coisa que a gente precisa ser... A democracia, de fato, ainda precisa ser conquistada. Nós estamos num processo de conquista da democracia e da cidadania. E a verdadeira democracia vem com a cidadania. E como é que você constrói cidadania? Você pega o pré-sal, não é só o pré-sal, mas pega os potenciais de geração de energia hidrelétrica, pega os recursos minerais, pegam todos os recursos naturais que nós temos, pega essa população extraordinária que são os brasileiros, a capacidade de trabalho.
Eu trabalhei em obra na Petrobras durante 17 anos, então conheço muito bem a capacidade do povo brasileiro. Produz petróleo, produz minério de ferro, produz energia elétrica, em vez de entregar os recursos como estão querendo, como estão propondo, né? Entregar os recursos naturais e os recursos também construídos pela Eletrobras para o mercado. Nós temos que pegar esses recursos naturais e converter em cidadania, principalmente educação. Então, quando eu falo para ir às ruas, combater a 7ª rodada, porque o pré-sal é uma oportunidade de você produzir o petróleo, pegar a renda, o excedente em óleo e converter o excedente em óleo, que é o lucro do pré-sal, em creche, em escola de ensino básico, em escola pública, escola de tempo integral. Esse é o caminho para a construção da cidadania. E é por isso que nós temos que lutar e no regime democrático que esse pode construir a cidadania. Outros caminhos dificilmente construirão cidadania. Né? E aí eu quero dar um beijo, Francisco Ferreira Júnior, tô adorando aqui os seus comentários, obrigada, muito obrigada pelo carinho. O senhor Antônio Augusto me deu um puxão de orelha aqui. Me disse, Ana Cláudia, fala aí que não são todos os caminhoneiros e caminhoneiras que estão pedindo esse absurdo de intervenção militar. São só alguns que estão fazendo essa bobagem. E aí ele me disse o seguinte, né, lá em Curitiba, ele disse, Ana, eu tenho a solução para a crise. Qual é, seu Antônio? E ele, vamos ali na Polícia Federal, solta o Lula que ele resolve em alguns tempos. Mas então agora a gente vai acompanhar a história e vai também dar um abraço muito grande em todos e todas ontem pelo lançamento da pré-candidatura do presidente Lula a presidente do Brasil. Seu Antônio Augusto, tá aí o vídeo que o senhor queria da história do presidente. Bom dia para todo mundo. A gente não tá se despedindo. Vai ver o vídeo e já volta. Não adianta tentar me calar, nunca ninguém vai abafar a minha voz. Quando o povo quer, ninguém domina. O mundo se ilumina, nós por ele, ele por nós. O mundo se ilumina, nós por ele, ele por nós. O Brasil quer seguir em frente com o primeiro homem do povo, presidente. Ele sabe governar com coração e governa pra todos com justiça e união. É o primeiro presidente que tem a alma do povo e tem a cara da gente. São milhões de Lulas povoando este Brasil, homens e mulheres, noite e dia a lutar por um país justo e independente, onde o presidente é povo e o povo é presidente. Por um país justo e independente, onde o presidente é povo e o povo é presidente. Nós estamos aqui de novo, cantando um sonho novo pra sonhar. Nós estamos aqui de novo, lutando, a esperança não se cansa de gritar. É Lula de novo, com a força do povo. É Lula de novo, com a força do povo. É Lula de novo, com a força do povo. É Lula de novo, com a força do povo. É isso, é Lula de novo com a força do povo. Então um beijo grande para aqueles todos e todas que estiveram ontem nesse lançamento belíssimo que inundou o Brasil inteiro de esperança, muito embora estejamos aí no meio dessa crise, mas é muito importante. Hoje toda publicação que você fizer, coloca a hashtag fora parente, a culpa é do parente e hashtag fora Temer. Mas, Paulão, hoje de manhã, pelo que eu acompanhei aí pela imprensa grande, como a gente diz aqui no Democracia no Ar, eu acho que os caminhoneiros e as caminhoneiras, e agora oxigenados pela greve aí dos petroleiros e petroleiras, não vão parar essa mobilização, não. Eu penso que até os petroleiros, né, entendem que o governo está propondo não resolve o problema. 60 dias não é solução para o problema. O que os caminhoneiros devem se unir à população e toda a população exigir que se discuta uma política
para todos os combustíveis. Se nós pegarmos, por exemplo, o GLP, o GLP que a Petrobras cozinha, vende, que é o gás de cozinha, vende acima do preço internacional, tanto para a população como para os consumidores industriais. Mas é muito acima. O QAV, que é o combustível que abastece aviões, bem acima do mercado internacional. O óleo combustível, que você usa para gerar energia elétrica, muito acima do mercado internacional. Então a população brasileira precisa se conscientizar que o problema é de todos os combustíveis, o problema não é só do diesel. E essa discussão precisa ser feita. O que o governo está fazendo, ele não está fazendo a discussão, está assumindo aí que vai pagar, né, 10 bilhões, mas quem vai pagar os 10 bilhões? É a população. Quando você fala reonerar a folha de pagamentos, você está prejudicando a população. Por quê? Porque o governo está com uma crise fiscal que não vai ser resolvida. Se você tira esse tributo do diesel, esse tributo e esses 10 bilhões, ele vai para outro tributo. Por quê? Porque a crise fiscal é muito grande. Então, a questão que nós temos que colocar aqui é como utilizar soberanamente os recursos do pré-sal, da Bacia de Campos, do pós-sal, as refinarias brasileiras para gerar o desenvolvimento do país e não dos acionistas minoritários da Petrobras. E olha só, o Mauro Lula Carneiro te diz assim, ô Paulão, que história é essa de que existem conselheiros da Shell na diretoria da Petrobras? Eu conheço as pessoas que estão lá, né? São pessoas que vieram, realmente muitas do mercado, que eram da Shell, que eram da BG, e aí as empresas que eram concorrentes da Petrobras no pré-sal e trabalhavam em empresas que participam dessas licitações, agora são diretores da Petrobras. Mas é que a população também não se manifestou devidamente quando da aprovação da Lei 13.303, que permite, para falar a verdade, é muito pior que permite. Ela exige que para a pessoa ser da diretoria executiva da Petrobras, que ela tenha que ter experiência no mercado, experiência em outras grandes empresas. Então, é a mesma coisa que dizer, ó, você vai vir para o conselho da Petrobras se você for da Shell, então enfim. Nós temos um problema aqui legal, seríssimo. Essa lei, por exemplo, precisa ser revista. A Petrobras hoje também, com o decreto 9355, ela está permitida a contratar como operadora dos consórcios com essas multinacionais sem licitação. Então, é gravíssimo o que está acontecendo. Então, isso é corrupção. Você fazer a Petrobras como operadora, fazer as licitações, as compras sem licitação, isso é uma corrupção gravíssima. Isso é um problema seríssimo. E por empresas e por pessoas que estão no mercado, são do mercado, que não tem nenhum compromisso com o interesse público. Então, agora, a população, falta dizer, houve aqui uma discussão da lei das estatais e realmente a mobilização da população e dos próprios parlamentares na discussão dessa lei foi muito pequena e, de certa forma, essa presença decorre dessa lei. Então, é cobrar do Congresso Nacional como vocês aprovam uma lei dessa. Então, anotem, é Lei 13.303. Essa lei é absurda no que diz respeito à composição da diretoria executiva das estatais. E não é só a Petrobras, não. E uma coisa que é importante, né? Às vezes a gente pensa assim, eu não vou assistir os veículos de comunicação da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, eu não vou acessar esse site, eu tenho mais o que fazer. Lembra o seguinte, as pessoas estão aqui representando e foram mais do que autorizadas, receberam um mandato de cada um e cada uma de nós, através do nosso voto. Então, não é uma questão de dizer, eu não vou assistir, eu não vou ler, porque isso não me interessa. Interessa sim,
porque é a vida de cada um e de cada uma de nós e está interferindo muito hoje. Então atento, olha, 7 de junho tá aí. Você vai deixar entregar o pré-sal? Como é que vai ficar esse negócio? Você não vai cobrar lá do seu deputado? Não é só dizer para ele, se você votar, você não volta. Não, é dizer para ele o seguinte, olha, deixa eu te contar um negócio. Você tá aí porque eu te dei um mandato, então faça o favor de honrá-lo. Não é isso, Paulo? Exatamente. E é muito importante. E, por exemplo, nós estamos com o projeto de lei 9463, que também considera o outro crime de lesa pátria, que é a privatização da Eletrobras. É verdade. Então, nós aqui, nós estamos defendendo o interesse do Estado e do serviço público e das estatais, e esse projeto de lei, tecnicamente, ele é absurdo. Por quê? Porque se a pessoa é a favor de privatização, eu, por exemplo, acho um absurdo privatizar a Eletrobras. Por quê? Porque a Eletrobras, assim como a Petrobras, eu já dei os dados de custo de produção da Petrobras, que são baixíssimos, mas o custo de operação e manutenção da Eletrobras também, e ela era remunerada só por isso, também é baixíssimo. A Eletrobras recebe R$ 25,00 em média por megawatt-hora de energia que ela produz. R$ 25,00. Bem, com a privatização, esses 25 podem passar para 250, para 200. Por quê? Porque a empresa privada vai vender a energia elétrica, assim como a Petrobras, a preço de mercado. Então nós vamos sair de novo, toda essa discussão que nós estamos tendo hoje, vai voltar com a questão da tarifa da energia elétrica, porque a tarifa da energia elétrica também vai subir. A energia elétrica não é tão grave, porque de certa forma ela tem uma regulação maior que impede que se pratique preços acima do mercado internacional, como é a regra da Petrobras. Mas é gravíssimo. Uma estatal recebe 25 e está no regime de cotas. Não, mas para privatizar, nós vamos passar para o regime de produção independente. Aí eu ofereço. Aí ela vai para o mercado e passa a receber 250. É claro que tem um risco hidrológico aí, mas nós estamos falando aqui de R$ 35,00 por megawatt-hora o risco hidrológico. É muito baixo. Então, a Eletrobras privada também vai nadar em dinheiro, como a Petrobras está nadando em dinheiro agora. Olha só, gente, quem tá pedindo aqui pro Paulão voltar, quando o programa acabar eu já vou acertar com ele aqui, o outro dia para ele voltar, você pode ficar tranquilo. A gente já passou um pouquinho do horário do programa, mas eu tenho algumas perguntas aqui pro Paulão. Jorge Ritter, ele vai responder já. Mas para você que tá pedindo intervenção militar, para você que não é a favor da democracia, deixa eu te mostrar um vídeo bem bacana que você vai saber de uma parte da história do Brasil belíssima e que você, que eu, que o Paulão, que todos nós tínhamos perfeitas condições de produção, de consumo e qualidade de vida. Por que o preço da gasolina é tão caro? Desde que o tucano Pedro Parente assumiu a estatal em 2016, a política tem sido a de agradar investidores internacionais e facilitar a venda de ativos. Com a mudança na política de preço de combustível, Parente também reduziu drasticamente a carga do refino no país, processando somente 70%. Pelo povo brasileiro, de norte a sul, leste a oeste. Pelos heróis do Nordeste, pelo trabalhador guerreiro. Pelo suor do roceiro, pelo pão de cada dia. Pela carta de alforria festejado na senzala. Por um Brasil que não se cala, meu não para a hipocrisia. Pelos que foram findados nos porões da ditadura. Aos que sofreram a tortura, aos que foram exilados, por cada corpo chorado, por toda mãe que sofria, todo pai que não dormia chorando a perda de um filho, por um país com mais brilho, meu não para a demagogia. Eldorado dos Carajás, pelos milhões de alendes, por Betinho, Chico Mendes e Marighella assassinado, por um povo maltratado padecendo de agonia, que se enche de alegria vendo a água no sertão, por nossa transposição, meu não para a tirania. Pelos que venceram a fome, pela expansão do Reúne, pelas bolsas do ProUni, pelo FIES que se some, fazendo o pobre ter nome que só rico possuía, medicina, engenharia, odonto, física e direito, por um Brasil com respeito, meu não a esta burguesia. Por Deus e por Oxalá, por Cristo, por Maomé, por Umbanda e Candomblé, por Buda e pelo Torá, por Lutero e Orixá, por Kardec e por Maria,
pela fé que profecia, por ateus e outros mais, por sermos todos iguais, meu não pra xenofobia. Pelos pelos desses ratos, eu sinto imensa vergonha. Pelos sonhos de quem sonha, para sempre seremos gratos. Pelos Brasis sem retratos, de gente que pensa e cria, no teatro, na poesia, na música, esporte e na dança, por um Brasil de esperança, meu não para a oligarquia. Pelos povos das favelas, pelo nosso agricultor, a honra do professor, mais comida nas panelas, negro, índio, raças belas, direito da minoria, o sonho da moradia por nossas grandes conquistas, por um Brasil sem golpistas, meu sim para a democracia. É ilegal. Olha só, o Jorge Ritter te fala o seguinte, ó, Paulão, nossas refinarias, olha, vamos entrar até no assunto que você queria aqui, ó. Nossas refinarias não refinam petróleo pesado, pergunta ele. Hoje se consegue devido à mistura de petróleo leve com o pesado. Não dá para mudar isso? A Petrobras, ela passou por um processo de adaptação das refinarias para compor uma carga. Então, é muito difícil você refinar só o petróleo da Bacia de Campos, que é um petróleo pesado. Então, ao longo do tempo, nós fomos adaptando as nossas refinarias para uma mistura de árabe leve com o petróleo da Bacia de Campos, de Marlim, de Roncador. Mas Deus é tão generoso com a gente que hoje a gente tem um petróleo do pré-sal que é muito mais leve que o da Bacia de Campos. Uhum. Então, hoje a gente tem condições de fazer uma adaptação das refinarias para não importar árabe leve. Uhum. Por quê? Porque se você tem o petróleo do pré-sal entrando e já sendo mais da metade do que é produzido no Brasil, nós temos uma carga hoje que pode ser refinada no Brasil fazendo pequenas adaptações. Então, a nossa bandeira aqui é o seguinte, é produzir o pré-sal, refinar o petróleo do pré-sal no Brasil e o Brasil ser autossuficiente tanto em petróleo quanto em derivados. Essa é a bandeira. Eu tô rindo aqui de um comentário muito... Aqui, o Eliezer Vieira Trone diz o seguinte, mas Ana e Paulão, ninguém merece ter um parente desse. E é verdade, então fora parente, a culpa é do parente, fora Temer. Quem tava me perguntando quando é que o Paulão volta, ele vai voltar essa semana. Vou contar para vocês aqui, ele volta na sexta-feira. Quem tiver perguntas, vai colocando nas nossas mensagens aí, inbox, todas as perguntas para o Paulão. Ele também vai tratar da questão da Eletrobras e vai falar sobre mais uma irregularidade, um crime muito grande que está acontecendo com a Petrobras, que é culpa do parente. Hashtag fora parente, fora Temer. Paulão, honradíssima, faço das palavras aqui, como se diz no direito, né? Subscrevo todos os comentários aqui que dizem que foi uma aula, que foi muito bom, que as pessoas agora entenderam. E todos aqueles que estão dizendo que tu tens que voltar aqui mais vezes, portanto, ele volta na sexta-feira. Muito obrigada, encantada, Paulão. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço aí a generosidade sua, Ana, das pessoas que estão ouvindo, né? Eu costumo dizer que eu formei em dezembro de 80 e, de certa forma, até hoje eu trabalho com petróleo. Nós estamos em 2018. Então, se eu sei alguma coisa na área de Minas, de energia, porque são 38 anos de formado. Eu digo o seguinte, que eu não tenho nenhum mérito por conhecer alguma coisa. Se eu trabalhasse 38 anos com isso e não soubesse alguma coisa, aí seria demérito. Mas como eu trabalhei tantos anos, né, eu acho que é o momento agora de tentar passar um pouco desses 38 anos aí de experiência profissional na área. Né? Orgulho lá dos nossos queridos mineiros, Gabriel também é seu conterrâneo lá mineiro, orgulho de todos nós. Mas a gente vai ficando por aqui, beijo grande no coração. Quem tá pedindo a poesia, eu sei que eu sempre digo que vou postar
mas hoje sim vou passar aqui para o nosso querido colega Carlos Leite, aproveitar e agradecer muito, mandou os teus textos, que aliás belíssimos, Paulão, para que eu lesse para hoje, mandou também um resumo aí da fala do ilegítimo Michel Temer. Carlos Leite, muito obrigada pelo carinho, vou passar o vídeo para ele aí da querida interpretação do Edgar Preto, mas o Democracia no Ar volta amanhã às 8 horas, quem vai estar aqui junto comigo com um chimarrão bem cevado lá da nossa Santa Maria da Boca do Monte é o líder da bancada, Paulo Pimenta. Beijo grande e até lá!